A oração é uma necessidade real na vida daqueles que servem a Jesus. Assim como nós precisamos respirar, nós precisamos orar, pois a oração é fundamental para nos manter de pé espiritualmente. Esse é o estudo de número 1252 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A oração, ela é indispensável para a nossa caminhada cristã. Vamos ao nosso tema: vitória através da oração. Nosso texto base está no livro de 2 Reis, capítulo 20, o verso 5, que diz: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei, depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Orar é falar com Deus, é conversar, é se comunicar com o nosso Pai Celestial. E através da oração, nós alcançamos vitórias. Nós recebemos conforto, consolo, fortalecimento, recebemos direcionamento, alegria, paz. E nós exercemos a nossa comunhão com o nosso Deus, pois nos aproximamos mais dele. Tiago, no capítulo 4, verso 8, diz: achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Achegar é aproximar, é chegar, é unir, é estar perto, junto, é acolher, oferecer ou obter refúgio, proteção ou conforto físico. Achegar é abrigar-se, é amparar-se. E como é bom termos essa certeza: eu me aproximo de Deus, Ele me acolhe, Ele me oferece refúgio, Ele me recebe. Glória a Deus. Paulo nos ensina que nós devemos orar em todo o tempo, incessantemente, independente das circunstâncias. Efésios capítulo 6, verso 18 diz: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. O Senhor nos ensina que nós devemos orar com perseverança, com insistência, não somente por nós. E Jesus, ele ensina que nós devemos orar continuamente e não devemos desistir. Lucas capítulo 18, verso 1 diz: então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente, jamais desistir. Desanimar é abater, é deprimir, é desencorajar, também é enfraquecer. E nós devemos permanecer firmes na oração, na fé, firmes no propósito. Na nossa Bíblia, nós encontramos a importância da oração, o valor, a necessidade da oração, porque é através da oração que nós falamos, que nós nos comunicamos com o nosso Deus e Ele nos ouve. Salmo 17, verso 6 diz: eu clamo a ti, ó Deus meu, pois tu me respondes. Inclinas para mim os teus ouvidos e ouves a minha oração. O salmista clamou a Deus, mas ele estava certo que seria ouvido e que teria resposta. Ele estava certo que receberia a atenção do Senhor. Com isso, ele estava demonstrando a confiança dele, a dependência e a submissão dele ao nosso Deus. Vamos ver o exemplo de Neemias, que passou por diversas dificuldades, oposições, ameaças, mas ele não se deixou abater. Ele buscou fortalecimento em Deus através da oração. Neemias capítulo 6, verso 9 diz: porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias foi ouvido pelo Senhor, e o muro de Jerusalém, que estava na sua supervisão, que estava sendo levantado pelos judeus após o exílio babilônico,
foi concluído. Deus deu vitória, e mesmo com todas as investidas do inimigo, Neemias capítulo 6, verso 15, verso 16 diz: eis portanto que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, olha o que aconteceu. Caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Todos os povos ao redor de Jerusalém entenderam, reconheceram que Deus estava com Neemias e ficaram abatidos, temerosos, assustados, pois o Senhor auxiliou constantemente o seu povo. E assim como Neemias, nós não podemos desistir e nem enfraquecer diante das oposições, diante das dificuldades, mas devemos perseverar na oração, pois o nosso Deus está conosco. É dele que recebemos auxílio e forças para permanecermos firmes. Vamos nos lembrar que o rei Josafá, certa vez, foi avisado que contra ele tinha se levantado uma grande multidão de inimigos. Eles tinham se levantado com o objetivo de atacarem e destruírem Jerusalém. Mas Josafá teve atitudes, e a primeira delas foi buscar ao Senhor, foi orar. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 3, diz: então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Diante daquela situação apavorante, Josafá sentiu medo, nos mostrando que ele era uma pessoa normal, mas ele não ficou paralisado. Nós também, diante de algumas situações, podemos até sentir medo, mas não devemos nos paralisar, não devemos murmurar, reclamar. Assim como Josafá, ele não foi tomado pela tristeza ou pela angústia, mas ele teve medo e foi buscar a presença do Senhor. E a atitude de Josafá contagiou as outras pessoas, pois todo o povo de Judá foram buscar ao Senhor, rogando ao Senhor. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 4, diz: todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Todos sentiram medo, pois o numeroso exército que se levantou contra eles era invencível pelos homens, mas não era impossível para o nosso Deus destruir aquele numeroso exército. Todos voltaram seus olhares para o Senhor, e Josafá, na presença do Senhor, ele clamou, ele reconheceu a soberania, a força, a majestade, o poder, a misericórdia e a graça do nosso Deus. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 6, diz: e exclamou: ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais. Olha que oração tremenda. Não é tu Deus que habita soberano nos céus? Não és tu que governa sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Josafá, ele deu honra, ele deu glórias, ele deu louvor ao nosso Deus. Ao invés dele ficar olhando o tamanho daquele exército, o tamanho daquele problema, ele olhou para o poder glorioso do nosso Deus. E precisamos fazer assim também. Josafá estava certo de que Deus agiria a favor do seu povo. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 9, a parte final do versículo diz: ó Yahvé, a ti pois erguemos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Ele confiou plenamente no Senhor, confiou plenamente na misericórdia, na graça, na bondade, na justiça e no poder do Senhor. Ele derramou diante do Senhor o seu coração, ele falou para o Senhor dos seus sentimentos, da sua aflição, falou da justiça e da ameaça que estava vivendo. Josafá
reconheceu sua impotência diante daquela situação. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 12 diz: ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer. Contudo, os nossos olhos se voltam para ti. Que versículo interessante. Josafá não sabia o que fazer, mas uma coisa ele tinha certeza: ele buscou o Senhor, confiando que o Senhor agiria a favor deles nos momentos de tormentos, de dificuldades, de sofrimentos. É necessário tirarmos os nossos olhos da aflição e voltar os nossos olhares para o Senhor. O nosso foco tem que estar naquele que nunca perdeu batalhas, aquele que é vencedor, que é vitorioso, e ele nos concede da sua graça. E o rei Josafá recebeu a resposta da sua oração através de Jaziel, e ele recebeu promessa de vitória. Vamos ver? Segundo Crônicas capítulo 20, verso 15, diz: e falou o profeta: prestai atenção todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, oh aleluias. Olha o que o Senhor disse: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Josafá ouviu a resposta de Deus, ele ouviu a resposta da oração que ele tinha feito, e nós devemos, assim como Josafá, estarmos atentos à voz do Senhor. E segundo Crônicas capítulo 20, verso 17 diz: não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois, nem vos assusteis. Olha que palavra maravilhosa para nós neste dia. Não temas, não desanimes, não se assuste, porque o Senhor guerreia por você. E ainda continuando o versículo diz: saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Ele não duvidou. Josafá teve fé, Josafá se fortaleceu, se animou no Senhor. Ele estava certo de que Deus agiria a seu favor. Ele confiou plenamente no cuidado e no agir do nosso Deus, e Deus agiu. Deus deu a ele a vitória, e no nosso texto base nos mostra que Deus mudou a sentença de morte que o rei Ezequias, o rei de Judá, tinha recebido, porque o Senhor tinha mandado Isaías falar com o rei Ezequias para que ele se preparasse, porque ele não sobreviveria à doença que ele estava. Segundo Reis capítulo 20, verso 1 diz: naquela época Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Que mensagem difícil, não é mesmo? Ezequias, ele era um homem temente a Deus. Ele tinha levado o povo a se voltar para Deus em oração, em experiência com Deus, e ele recebeu essa mensagem triste de morte iminente. E diante desta notícia, sabe qual foi a atitude do rei Ezequias? Ele orou, ele buscou ao Senhor. Essa foi a reação dele. Vamos conferir em 2 Reis capítulo 20, verso 2, que diz: ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé, o Senhor. Diante daquela notícia triste, ele ficou angustiado e ele foi buscar a presença de Deus. Ele foi buscar a presença daquele que poderia mudar aquela sentença, e na presença de Deus ele derramou o seu coração. Ele orou com sinceridade. Segundo Reis capítulo 20, verso 3 diz: ah, Yahvé,
Ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti, e grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Ezequias reconheceu a soberania, o poder, a misericórdia e a graça de Deus. Ele pediu ao Senhor para que o Senhor se lembrasse como ele o serviu e caminhou com ele. Ele também agiu com fidelidade, com sinceridade, integridade, com justiça. Ele foi obediente, temente, ele foi reto. Ele serviu a Deus com uma devoção sincera, atitudes que agradam ao nosso Deus, atitudes que o Senhor aprova. Ezequias sabia que Deus é vivo, que Deus é poderoso, é misericordioso e ouve as orações de seus filhos, e assim aconteceu. Deus anunciou a boa notícia ao profeta Isaías. Vamos conferir em 2 Reis, capítulo 20, verso 4 e verso 5. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Deus falou com o profeta Isaías, disse que a oração de Ezequias foi ouvida, disse que a súplica de Ezequias foi ouvida. Sabe por quê? Não fica nada oculto diante do nosso Deus, não tem nada escondido. Deus ouviu a oração, Deus ouviu as súplicas e Deus viu as lágrimas do rei Ezequias, e Deus, na sua graça, mudou aquela sentença, mudou aquele decreto e deu vitória ao rei Ezequias. A resposta da oração de Ezequias foi infinitamente mais do que ele pediu. Vamos conferir em 2 Reis, capítulo 20, verso 6. Acrescentarei 15 anos a tua vida na terra, e livrarei a ti e a esta cidade toda das mãos do rei da Assíria. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. Que Deus tremendo, que Deus lindo, que Deus maravilhoso é o Deus a quem nós servimos, porque além da cura do rei Ezequias, ele receberia livramento e proteção contra o rei da Assíria. Vou começar a concluir. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus ouve as nossas orações e age a nosso favor. Ele mudou sentenças, ele trouxe livramento, alívio, esperança, respostas, orientações. Ele deu paz e ele deu vitórias através das orações dos seus servos. Não desista de orar. Seja perseverante através da oração e tenha certeza, no momento determinado pelo Senhor e não pelo homem, Deus agirá a seu favor. Aleluias! Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.